O que você faria se visse seu chefe sendo humilhado em uma reunião milionária? Esta empregada doméstica não só o defendeu com um inglês perfeito que deixou todos boquiabertos, mas escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. Me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Se quer descobrir como uma simples mulher da limpeza se tornou a salvação de um império, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque esta história vai fazer você se arrepiar do início ao fim. O elegante salão de conferências em Nova York ficou em completo silêncio. Através das enormes janelas de vidro, o céu cinzento de outono contrastava com as luzes artificiais que iluminavam rostos atentos de empresários de todo o mundo. Juvenal Aragão, homem de porte imponente apesar dos seus 60 anos, sentia gotas de suor escorrerem por sua testa enquanto tentava manter a compostura. O microfone à sua frente parecia um abismo. Senhor Aragão, poderia elaborar mais sobre sua estratégia de sustentabilidade em inglês? Nossos parceiros japoneses não compreendem português. A pergunta do moderador caiu como uma pedra no estômago de Juvenal. O homem que comandava um império têxtil avaliado em bilhões, que empregava milhares na Bahia, que revolucionara o uso do algodão colorido do Nordeste, estava paralisado. Seus lábios se moveram, mas apenas algumas palavras desconexas em inglês precário saíram, provocando sorrisos condescendentes na plateia. Foi então que a voz de Richard Thompson, CEO da Global Fabrics, cortou o ar como uma navalha. Como alguém espera fazer negócios globais sem falar a língua universal dos negócios? O comentário maldoso ecoou pelos microfones enquanto o rosto de Juvenal enrubescia. Os dedos calejados de Juvenal apertaram o púlpito. Aquelas mãos que outrora colheram algodão sob o sol escaldante do sertão baiano agora tremiam diante de executivos em ternos caros. Naquele instante, seu império pareceu diminuir até o tamanho de um grão de areia. Janira Matarazzo, sua assistente executiva de meia-idade, que sempre permanecera discretamente nas sombras, observava tudo com olhos atentos. Ela ajeitou os óculos de armação discreta, respirou fundo e, para surpresa de todos, inclusive de seu chefe, avançou em direção ao palco com passos decididos. Com licença. Sua voz calma silenciou a sala. Com uma elegância surpreendente, ela começou a falar em inglês impecável, traduzindo as ideias revolucionárias de Juvenal sobre sustentabilidade têxtil. Em seguida, resumiu os pontos em francês fluente e finalizou com uma breve saudação em mandarim que arrancou sorrisos admirados dos empresários chineses presentes. Meu chefe, concluiu ela, voltando ao inglês, fala a linguagem mais importante nos negócios, a da integridade e inovação, e ele tem toda uma equipe para traduzir o resto. Aplausos irromperam no salão. Os olhos de Juvenal, marejados, encontraram os de Janira. Por trás daquele olhar, uma tempestade de emoções contraditórias se formava. Gratidão, humilhação, alívio e, principalmente, uma pergunta que não o deixaria dormir aquela noite. Como não percebera o talento extraordinário que estivera ao seu lado por 15 anos? No táxi amarelo que os levava de volta ao hotel, o silêncio entre eles era denso como o ar úmido de Salvador em pleno verão. Nenhum dos dois imaginava que aquela humilhação pública seria apenas o início de uma jornada que transformaria não apenas a empresa, mas a essência de quem Juvenal Aragão acreditava ser. O que aconteceria se ele finalmente encontrasse coragem para derrubar os muros que construíra ao redor de suas próprias limitações? O avião particular cortava o céu sobre o Oceano Atlântico, enquanto Juvenal observava as nuvens pela janela oval. Seu reflexo no vidro mostrava um rosto marcado pelo tempo, rugas profundas ao redor dos olhos castanhos, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás, a expressão sempre vigilante de quem cresceu desconfiando do mundo. Café, senhor? A aeromoça interrompeu seus pensamentos. Bem forte como fazemos lá no Cerrado. Mesmo a milhares de pés de altura, em uma aeronave com o luxo que jamais sonhara na infância, Juvenal não abria mão do café brasileiro. Era como um pequeno ato de resistência, um cordão umbilical que o mantinha conectado às suas raízes.
Do outro lado do corredor, Janira digitava discretamente em seu tablet. 15 anos ao lado daquela mulher, e só agora Juvenal percebia quanto desconhecia sobre ela. A revelação em Nova York ainda ecoava em sua mente, amplificada pelo silêncio constrangedor que se instalara entre eles desde então. Há quanto tempo você fala todos esses idiomas? A pergunta escapou abruptamente dos lábios de Juvenal. Janira levantou os olhos, surpresa com a quebra do silêncio. Aprendi inglês e francês na adolescência. O mandarim veio depois, quando percebi que a China seria fundamental para o mercado têxtil. E nunca mencionou isso em 15 anos trabalhando comigo. A mágoa era evidente em sua voz. Um sorriso triste passou pelos lábios de Djanira. Nunca perguntou, senhor. A resposta simples atingiu Juvenal como um soco no estômago. Quantas outras coisas ele nunca perguntara? Quantos talentos desperdiçados em sua equipe por conta de seu próprio orgulho e falta de curiosidade? Na Tech Fabrics, meu emprego anterior, descobriram que eu falava francês quando ouviram uma conversa minha ao telefone com minha tia em Paris. Ela hesitou. No mês seguinte, meu chefe me pediu para traduzir uma apresentação. Durante a reunião com os franceses, ele apresentou todas as minhas ideias como se fossem dele. Quando sugeri melhorias, fui silenciada. O avião enfrentou uma turbulência, fazendo as xícaras de café tremelicarem, espelhando a inquietação interna de Juvenal. Depois disso, aprendi a guardar certas habilidades para emergências, concluiu ela, voltando aos seus documentos. Juvenal ficou em silêncio, digerindo aquela informação. Em seu íntimo, uma pergunta incômoda começava a se formar. Seria ele tão diferente daquele antigo chefe de Janira? Através da janela, o primeiro vislumbre da costa brasileira apareceu no horizonte. A visão familiar sempre acalmava seu coração, mas desta vez trazia também um peso. O peso de retornar para casa carregando uma derrota pública. Uma humilhação que poderia comprometer anos de trabalho árduo para internacionalizar sua empresa. Vamos pousar em 1 hora, informou o piloto pelo intercomunicador. Juvenal assentiu automaticamente, mesmo sabendo que ninguém podia vê-lo. Sua mente vagava entre memórias da infância na periferia de Salvador, onde falar inglês era tão distante quanto viajar à lua, e o presente, onde essa mesma barreira ameaçava tudo que construíra com tanto suor. Enquanto o avião iniciava sua descida, Juvenal tomou uma decisão silenciosa. O gosto amargo da humilhação ainda queimava em sua garganta, mas talvez, apenas talvez, fosse o sabor necessário para uma mudança que estava décadas atrasada. O que aconteceria se ele finalmente admitisse que, para continuar crescendo, precisaria primeiro aprender a se diminuir? O escritório de Juvenal no último andar do edifício Aragão Têxtil ocupava uma posição privilegiada com vista para a Baía de Todos os Santos. Na parede atrás de sua imponente mesa de jacarandá, fotos mostravam sua trajetória. O pequeno galpão onde começara nos anos 80, o aperto de mão com o então presidente na inauguração da primeira grande fábrica, a capa da revista Forbes Brasil, que o proclamara o rei do algodão. Naquela tarde úmida de segunda-feira, entretanto, essas conquistas pareciam pertencer a outro homem. Com as mãos trêmulas, segurando uma xícara de café forte do Cerrado Mineiro, Juvenal esperava Janira para uma conversa que havia adiado durante todo o voo de retorno. 3 batidas suaves na porta anunciaram sua chegada. Janira entrou com a mesma discrição de sempre, caderno de anotações em mãos, postura impecável. Quem a visse nunca adivinharia que aquela mulher de aparência comum havia impressionado uma sala cheia de executivos internacionais dias antes. Sente-se, por favor. A formalidade na voz de Juvenal não conseguia esconder o desconforto. O aroma do café brasileiro preenchia a sala enquanto ele, pela primeira vez em 15 anos de trabalho conjunto, demonstrava vulnerabilidade. Preciso entender. Por que você nunca mencionou que falava tantos idiomas? Janira ajustou os óculos, um hábito que Juvenal agora percebia ser um gesto para ganhar tempo, quando estava desconfortável. Como disse no avião, aprendi a não exibir certas habilidades, especialmente sendo mulher em um ambiente predominantemente masculino. Na minha empresa também,
A pergunta saiu mais aguda do que pretendia. Senhor Aragão, vamos ser honestos? Djanira colocou o caderno sobre a mesa, endireitou a coluna. O senhor construiu esta empresa com suas próprias mãos, partindo do zero. Seu orgulho por isso é justo e merecido. Mas esse mesmo orgulho... Diga, ele incentivou. Quando ela hesitou. Esse mesmo orgulho o impede de admitir certas limitações. Ela olhou diretamente em seus olhos. E cria um ambiente onde alguns de nós preferimos permanecer invisíveis para não ameaçar esse orgulho. O café na xícara de Juvenal tremeu levemente. Não pela turbulência de um avião desta vez, mas pelo tremor em suas próprias mãos. A verdade, quando finalmente dita em voz alta, tinha gosto mais amargo que o café sem açúcar que apreciava. Quantas vezes sugeri contratar professores de inglês para a equipe executiva? Continuou ela, agora que a primeira barreira havia caído. Ou enviar nossos gerentes para intercâmbios. Quantas vezes o senhor rejeitou essas ideias dizendo que brasileiro não precisa virar gringo para fazer negócio? Juvenal levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Lá fora, veleiros deslizavam pela baía sob o sol da tarde. Quão livre devia ser navegar assim, deixando-se levar pelo vento, adaptando-se às correntes em vez de lutar contra... Elas... Tenho medo, Djanira. As palavras escaparam quase num sussurro. Perdão? Ele se virou e, pela primeira vez em todos aqueles anos, Djanira viu lágrimas nos olhos de seu chefe. Tenho medo de parecer um ignorante, um caipira que não sabe se comportar entre os grandes. Passei minha vida provando que posso construir algo importante, mesmo sem educação formal. E agora está na hora de construir algo novo dentro de si mesmo, completou ela, sua voz mais suave. O telefone tocou, quebrando o momento de vulnerabilidade. Djanira atendeu, trocou algumas palavras e informou. Seu filho chegou para o almoço. Juvenal respirou fundo, recompondo-se. Continue com os preparativos para a visita dos japoneses na próxima semana. E, Djanira... Ele hesitou. Obrigado por não ter me deixado sozinho naquele palco em Nova York. Quando ela saiu, Juvenal permaneceu alguns instantes contemplando as fotografias na parede. Cada uma delas marcava um momento em que tivera coragem de dar um salto no escuro. Seria capaz de dar mais um? O que aconteceria se ele permitisse que outros vissem não apenas suas forças, mas também suas fragilidades? O aroma da moqueca baiana inundava a ampla varanda da casa de Juvenal na Vitória, bairro nobre de Salvador. A mesa posta com toalha de renda branca abrigava uma profusão de cores e texturas. O amarelo alaranjado do dendê, o verde dos coentros frescos, o vermelho dos pimentões, o branco do arroz perfeitamente cozido. Era um almoço de domingo como tantos outros, exceto pelo silêncio desconfortável que pairava entre pai e filho. Gervásio, 35 anos, formado nas melhores universidades do exterior, mexia na moqueca com a colher de pau sem realmente se servir. Seu rosto anguloso, tão parecido com o do pai na juventude, mantinha uma expressão controlada que mal disfarçava a tensão. Vai esfriar, advertiu Juvenal, servindo-se generosamente. Sua mãe, que Deus a tenha, ficaria ofendida de ver você brincando com a comida assim. A menção à falecida mãe fez Gervásio finalmente se servir. Ouvi sobre o que aconteceu em Nova York, disse ele finalmente, evitando olhar diretamente para o pai. Juvenal congelou por um instante, a colher a meio caminho da boca. Então, continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Notícias ruins correm rápido, não é mesmo? Thompson é um idiota arrogante, comentou Gervásio. Mas isso não muda o fato de que precisamos nos adaptar, pai. O mundo está mudando. E nós mudamos com ele, Juvenal. Interrompeu apontando a colher em direção ao filho. Modernizamos as fábricas, implementamos práticas sustentáveis antes de virar moda, expandimos para todo o país. O que mais você quer? Que a gente pare de fingir que pode conquistar o mundo falando apenas português. A resposta veio mais forte do que Gervásio pretendia. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros e o murmúrio das ondas na praia próxima. Na mesa, o vapor da moqueca subia como uma bandeira,
branca ignorada por ambos os lados. Tenho um plano, continuou Gervásio mais contido. Podemos contratar uma consultoria de internacionalização, incluir treinamento em inglês para todos os executivos, inclusive eu? Juvenal bateu na mesa, fazendo os talheres saltarem. É isso? Quer mandar seu velho pai de volta para a escola como uma criança? Quero que a empresa que você construiu do zero sobreviva no século XXI. Gervásio também elevou a voz. Construíste este império, pai. Um império. Mas impérios caem quando não se adaptam. Juvenal empurrou o prato subitamente sem apetite. Construí este império sem precisar falar inglês, sem precisar me curvar para gringos arrogantes, sem precisar virar o que não sou. E por isso mesmo chegamos ao nosso limite de crescimento. Gervásio falou mais baixo, quase com tristeza. Os contratos internacionais que perdemos no último ano somam mais que todo o nosso faturamento nacional. Precisamos evoluir. O celular de Juvenal vibrou. Era uma mensagem de Janira. Videoconferência com investidores alemães confirmada para terça, 9 horas. Preparei uma apresentação traduzida. A simples mensagem trouxe de volta a humilhação em Nova York, a sensação de impotência diante de palavras estrangeiras que soavam como balas disparadas contra sua dignidade. Juvenal sentiu o rosto queimar. Vou pensar no assunto, disse finalmente, mais para encerrar a discussão do que por real abertura. Mais tarde, quando Gervásio já havia partido, Juvenal permaneceu na varanda observando o sol se pôr sobre a Baía de Todos os Santos. As luzes da cidade começavam a cintilar, refletindo na água como estrelas caídas. Em seu peito, o orgulho ferido lutava contra um medo crescente, o medo de que seu filho pudesse estar certo. O que aconteceria se ele, após décadas construindo um império, descobrisse que o maior obstáculo ao seu sucesso era ele mesmo? O relógio marcava 5h30 da manhã, quando Juvenal entrou em seu escritório. O prédio ainda estava praticamente vazio, exceto pelos seguranças e pelo pessoal da limpeza que terminava seu turno. Era exatamente como Janira havia planejado, discrição acima de tudo. A sala de reuniões menor havia sido transformada. As paredes agora exibiam mapas mundi, tabelas com verbos em inglês e frases motivacionais. No centro, uma mesa redonda substituía a tradicional mesa retangular de reuniões, criando um ambiente menos hierárquico. Bom dia, senhor Aragão. A voz melodiosa com leve sotaque paulistano veio de uma mulher nos seus 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque elegante, olhos vivos por trás de óculos de armação colorida. Sou Berenice Quartim, sua consultora de comunicação. O eufemismo arrancou um meio sorriso de Juvenal. Professora de inglês seria a descrição honesta, mas seu orgulho ainda precisava daquele pequeno disfarce, como uma muleta emocional para dar os primeiros passos. Café, ofereceu ele, dirigindo-se à pequena máquina de expresso no canto da sala. Sim, por favor, sem açúcar. Enquanto preparava as bebidas, Juvenal observava discretamente sua nova consultora. Havia algo familiar nela, uma presença que não combinava com a imagem que fizera de uma professora de idiomas. A senhora já trabalhou no ramo têxtil? Perguntou, entregando-lhe a xícara. Fui diretora de operações internacionais da Textilbras por 8 anos, respondeu ela simplesmente. Antes disso, gerente de exportação na Fiber America. Juvenal quase engasgou com o café. E por... Que diabos está dando aulas de inglês agora? O sorriso de Berenice diminuiu ligeiramente. Às vezes mudamos de direção, não porque o caminho anterior estava errado, mas porque encontramos um que faz mais sentido para nós. Ela tomou um gole de café antes de continuar. Mas não estou aqui para falar da minha história, senhor Aragão. Estou aqui pela sua. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a dourar os prédios de Salvador. O canto de um sabiá laranjeira entrava pela janela entreaberta, mesclando-se ao aroma do café recém-preparado. Era um momento quase sagrado, o início de algo novo. Vamos começar pelo básico, propôs Berenice abrindo uma pasta. Não para aprender gramática ou vocabulário, mas para o senhor entender como já sabe mais do que imagina. As 2 horas seguintes passaram com surpreendente rapidez.
Ao contrário do que Juvenal temera, não houve cartilhas infantis ou repetições mecânicas. Berenice conduziu uma conversa sobre negócios, estratégia e expansão internacional, temas que ele dominava, introduzindo naturalmente termos em inglês, sempre contextualizados. O senhor já utiliza dezenas de palavras em inglês no seu dia a dia, sem perceber, explicou ela. Marketing, feedback, deadline, brainstorming, business, acrescentou ele, começando a entrar no espírito da aula. Exatamente. Ela sorriu satisfeita. Não estamos criando algo do zero. Estamos construindo sobre uma fundação que já existe. Quando Djanira bateu discretamente na porta às 7h45, sinalizando que os primeiros funcionários começavam a chegar, Juvenal surpreendeu-se com a passagem rápida do tempo. Havia algo revigorante naquela troca, como se estivesse descobrindo um novo território dentro de si mesmo. Mesma hora amanhã? Perguntou Berenice, guardando seus materiais. Estarei aqui, confirmou ele. Então, num impulso, acrescentou. Thank you. A palavra estrangeira soou estranha em sua boca, como uma roupa nova que ainda não se ajustava perfeitamente. Mas era um começo. Enquanto Berenice saía discretamente por uma entrada lateral, Juvenal permaneceu alguns minutos sozinho na sala, absorvendo o que acabara de experimentar. Na parede, uma das frases em inglês chamou sua atenção. It's never too late to become what you might have been. Nunca é tarde demais para se tornar o que você poderia ter sido. E se essa nova jornada revelasse não apenas um novo Juvenal Aragão, mas alguém que sempre esteve lá, esperando a oportunidade de emergir? A sala de reuniões principal da Aragão Têxtil estava impecável. Arranjos de flores tropicais decoravam estrategicamente os cantos, café e petiscos típicos brasileiros, como pão de queijo e bolinhos de mandioca, estavam dispostos na mesa lateral, e uma apresentação bilíngue aguardava no telão. Juvenal ajustou a gravata pela terceira vez em 5 minutos, um gesto nervoso que não passou despercebido por Djanira. Respire, ela sussurrou, entregando-lhe uma pasta com documentos. Lembre-se do que praticamos. Cumprimento simples, apresentação da empresa, depois eu assumo a parte técnica. Os executivos japoneses da Tanaka Fabrics, potenciais parceiros para distribuição na Ásia, chegariam a qualquer momento. Após 3 semanas de aulas matinais com Berenice, Juvenal havia memorizado uma pequena apresentação em inglês. Nada complexo, apenas o suficiente para demonstrar respeito e abertura internacional. Consegui decorar as frases, mas e se eles fizerem perguntas? A insegurança transparecia em sua voz, tão incomum para um homem geralmente confiante. Os intérpretes estarão aqui, lembrou Djanira, e Gervásio também. Ele fala inglês fluentemente. A menção ao filho trouxe uma pontada de orgulho misturado com ressentimento. Nas últimas semanas, Juvenal descobrira que Gervásio não apenas falava inglês bem, mas também japonês básico, habilidades que desenvolvera secretamente para impressionar o pai e ajudar nos negócios internacionais. O interfone tocou. Senhor Aragão, a delegação japonesa acaba de chegar ao saguão, anunciou a recepcionista. Juvenal respirou fundo, alisou o paletó impecável e dirigiu-se ao elevador para receber pessoalmente os visitantes. No caminho, repetia mentalmente as frases ensaiadas. Welcome to Aragão Textiles. We are honored by your visit. Os 5 executivos japoneses, liderados por Hiroshi Tanaka, entraram na sala de reuniões com a formalidade característica de sua cultura. Cumprimentos foram trocados, cartões de visita oferecidos com 2 mãos, pequenas reverências executadas. Welcome to Aragão Textiles, começou Juvenal, a voz mais firme do que esperava. We are honored by your visit and excited about potential partnership. Hiroshi Tanaka sorriu, claramente apreciando o esforço. Respondeu em inglês pausado, facilitando a compreensão. Por alguns minutos, tudo correu conforme o planejado. Juvenal conseguiu apresentar a história da empresa usando suas frases memorizadas, ocasionalmente recorrendo a Djanira para traduções mais complexas. A tensão inicial começava a dissipar-se.
Então veio o momento da apresentação técnica sobre os tecidos sustentáveis desenvolvidos pela empresa. Os intérpretes contratados começaram a traduzir, mas rapidamente ficou evidente que não dominavam o vocabulário específico da indústria têxtil. Não é isso, interrompeu Juvenal em português quando o intérprete traduziu incorretamente um termo técnico. Explique que o processo de tingimento natural preserva as características elásticas do tecido. O intérprete hesitou, claramente confuso com a terminologia. Gotas de suor começaram a formar-se na testa de Juvenal. A sala parecia encolher ao seu redor. O ar-condicionado, falhando no dia mais quente do verão baiano, criava uma atmosfera sufocante que espelhava seu desconforto interno. Hiroshi Tanaka e seus executivos trocaram olhares preocupados. A comunicação, elemento fundamental em qualquer negociação, estava desmoronando diante de todos. Foi nesse momento que Juvenal tomou uma decisão impulsiva. Peço desculpas pelo inconveniente, disse em português, gesticulando para que Djanira traduzisse. Gostaria de convidá-los para uma experiência diferente. Podemos continuar esta reunião amanhã, com intérpretes mais qualificados. Hoje permitam-me mostrar-lhes algo do verdadeiro Brasil. Após a tradução e uma breve consulta entre os japoneses, Hiroshi assentiu, curiosidade evidente em seu olhar. 2 horas depois, a delegação japonesa encontrava-se em uma tradicional casa de acarajé no Rio Vermelho, seguida por uma roda de samba improvisada no quintal da casa de Juvenal na orla. Entre o aroma do dendê e o som dos atabaques, algo inesperado começou a acontecer. Utilizando desenhos nos guardanapos, amostras de tecido que trouxera consigo, e as poucas palavras em inglês que conhecia, Juvenal começou a explicar sua visão. Gervásio e Djanira auxiliavam pontualmente, mas era o próprio Juvenal quem conduzia aquela comunicação improvisada, movido por uma paixão que transcendia as barreiras linguísticas. Ao final da noite, Hiroshi Tanaka aproximou-se de Juvenal, um copo de licor de genipapo na mão, e disse algo que Gervásio traduziu. Ele diz que entendeu mais sobre sua empresa hoje, através da sua paixão e da cultura brasileira, do que entenderia em 100 apresentações formais. Um acordo preliminar foi firmado ali mesmo, rabiscado em um guardanapo e selado com um brinde de cachaça artesanal. Quando os visitantes partiram, Juvenal permaneceu sentado em sua varanda, contemplando o mar. Havia acabado de vivenciar sua primeira vitória internacional, conquistada não através da linguagem formal que tanto temia, mas através da autenticidade que sempre fora sua maior força. Seria possível que o caminho para o futuro passasse não por abandonar suas raízes, mas por finalmente entender o verdadeiro valor delas? O vento quente de agosto soprava através das janelas abertas do antigo galpão onde tudo começara. Agora usado como depósito de arquivos e materiais históricos da empresa, o espaço mantinha o cheiro característico de algodão e madeira, que sempre trazia a Juvenal memórias de seus primeiros dias como empreendedor. Achei que estaria aqui, disse Odilon Santana, entrando sem cerimônia. Aos 65 anos, o amigo de infância de Juvenal ainda mantinha a postura ereta e o olhar direto que o caracterizavam desde os tempos em que ambos carregavam fardos de algodão nas costas para ganhar alguns trocados. Venho aqui quando preciso lembrar de onde viemos, respondeu Juvenal, passando a mão sobre uma antiga máquina de costura manual, a primeira que comprara, agora exposta como relíquia. Odilon aproximou-se, mãos nos bolsos do jeans simples que preferia aos ternos, mesmo depois de se tornar diretor financeiro da empresa. Soube que os japoneses assinaram o contrato preliminar. Assinaram. Juvenal não conseguiu conter um sorriso orgulhoso. Sem PowerPoint, sem tradutor profissional, sem frescura, apenas mostrando quem realmente somos. E quem? Somos nós, Juvenal. A pergunta veio carregada de um peso que fez o empresário olhar mais atentamente para o amigo. Somos o que sempre fomos, homens simples, que construíram algo extraordinário sem perder a essência. Odilon riu, mas era um riso sem humor. É isso que você realmente acredita?
Que nada mudou desde que éramos dois moleques descalços vendendo retalhos na feira de São Joaquim? Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Lá fora, o barulho da Salvador moderna, buzinas, construções, o zunido constante da cidade grande, contrastava com a quietude quase reverente do galpão que testemunhara o nascimento de um império. Por que nunca me contou? Juvenal finalmente quebrou o silêncio. Contar o quê? Que recebeu ofertas internacionais. Djanira mencionou que recusou pelo menos 3 propostas de multinacionais nos últimos 5 anos. Odilon sentou-se sobre uma caixa de madeira, o corpo subitamente parecendo mais pesado. E o que eu faria em uma multinacional? Homem? Aos 60 e tantos anos começar tudo de novo, longe de tudo que conheço? Ganharia o dobro do que pago a você. E desde quando o dinheiro foi minha principal motivação? Odilon sacudiu a cabeça. Estou aqui porque acredito no que construímos. Porque você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Porque somos família, completou Juvenal, a voz embargada pela emoção repentina. Exatamente. Odilon levantou-se, aproximando-se de uma parede coberta de fotografias antigas. Apontou para uma em particular, amarelada pelo tempo. 2 jovens sorridentes ao lado da primeira máquina de tecelagem industrial da empresa. Lembra desse dia? Trabalhamos 72 horas seguidas para entregar aquele primeiro pedido grande. Como poderia esquecer? Você dormiu em cima dos fardos de algodão para não perder tempo indo em casa. E você vendeu seu único carro para pagar o conserto quando a máquina quebrou. Ambos riram com a lembrança. O tipo de riso que só décadas de amizade proporcionam. Mas as coisas estão mudando, Juvenal, continuou Odilon agora mais sério. O mundo está mudando, e se não mudarmos com ele, vou perder tudo o que construímos, completou Juvenal. Não era uma pergunta. Não só o negócio, mas o legado, o significado de tudo isso. Odilon gesticulou para o espaço ao redor. Suas aulas matinais com aquela professora, Djanira me contou. É um bom começo. Juvenal ergueu as sobrancelhas, surpreso. Achei que era segredo. Nada é segredo para quem assina os cheques, brincou Odilon referindo-se à sua posição como diretor financeiro. O sol começava a se pôr, lançando longas sombras através das janelas do galpão. Em breve seria necessário acender as luzes, mas ambos permaneceram na penumbra crescente, como se a conversa delicada que estavam tendo exigisse esse véu de meia luz. Tenho medo, Odilon, confessou Juvenal, as palavras quase um sussurro. Medo de mudar e descobrir que não sou mais eu mesmo. Medo de tentar e falhar publicamente, como em Nova York. Medo de descobrir que todo esse tempo você poderia ter sido mais do que é. Odilon completou com gentileza. Juvenal assentiu, incapaz de verbalizar a vulnerabilidade que sentia. Você sabe por que nunca aceitei aquelas propostas internacionais? Odilon colocou a mão no ombro do amigo. Porque sempre soube que um dia você estaria pronto para dar esse salto. E quero estar aqui para ver isso acontecer. As últimas luzes do dia se foram, deixando os 2 homens na escuridão quase completa. Mas na mente de Juvenal, uma nova claridade começava a se formar. E se o maior ato de lealdade não fosse permanecer imutável, mas ter coragem de mudar por aqueles que amamos? O Palácio Histórico em Milão, transformado em centro de convenções para a Feira Internacional de Têxteis, impressionava com sua arquitetura renascentista. Lustres de cristal centenários pendiam dos tetos ornamentados, lançando uma luz cálida sobre os estandes modernos, que contrastavam com o ambiente clássico. Juvenal ajustava nervosamente o nó da gravata enquanto observava a movimentação. Executivos de todo o mundo circulavam com desenvoltura, trocando cartões, compartilhando risadas em diversos idiomas, como se as barreiras linguísticas simplesmente não existissem para eles. 5 minutos para sua apresentação, lembrou Djanira, aproximando-se com um tablet nas mãos. Os slides estão prontos, traduzidos em inglês e italiano. Nos últimos 3 meses, as aulas com Berenice haviam evoluído de básicas saudações para conversas mais complexas sobre negócios. Ainda assim, Juvenal dependia fortemente dos slides traduzidos
e das intervenções estratégicas de Djanira e Gervásio para apresentações internacionais. "Onde está meu filho?" perguntou, olhando ao redor. "Resolvendo um problema com o projetor. Parece que há alguma incompatibilidade com nossos arquivos." Juvenal sentiu o estômago afundar. Os slides eram sua rede de segurança, cuidadosamente preparados para que pudesse seguir um roteiro preciso, minimizando a necessidade de improvisação em inglês. "Vamos tentar resolver a tempo", assegurou Djanira, afastando-se rapidamente em direção à área técnica. Sozinho por um momento, Juvenal fechou os olhos e respirou profundamente. O cheiro de sua água de colônia tradicional de alfazema, a mesma que seu pai usava, trouxe uma estranha sensação de conforto. Era como se carregasse um pedaço de sua história pessoal naquele ambiente tão distante de suas origens. "Senhor Aragão?" Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. "Sou Mônica Bianchi, da Federação Italiana de Têxteis Sustentáveis. Sua apresentação sobre algodão colorido natural é a mais aguardada da feira." Juvenal sorriu, apertando a mão estendida. "Obrigado", respondeu em português antes de corrigir-se. "Thank you. It's an honor." "Sua tecnologia de tingimento natural é revolucionária", continuou ela em inglês, mais rápido do que Juvenal conseguia acompanhar confortavelmente. "Especialmente considerando as novas regulamentações europeias sobre corantes sintéticos." Juvenal assentiu, captando apenas parte da mensagem, mas mantendo o sorriso confiante que aperfeiçoara ao longo de décadas de negociações. Gervásio aproximou-se com expressão preocupada. "Pai, temos um problema. O sistema rejeitou nossos arquivos. Não conseguiremos usar a apresentação." "Como assim?" Juvenal sentiu o pânico crescer. "A apresentação começa em 3 minutos. Já avisei aos organizadores. Podemos adiar para amanhã ou o quê? Ou improvisar", completou Gervásio, entregando a seu pai algumas amostras dos tecidos inovadores que haviam trazido. Juvenal olhou para as amostras em suas mãos. Pedaços de algodão em tons naturais de verde, marrom e um suave avermelhado, todos cultivados sem corantes químicos. Tecidos que representavam anos de pesquisa, investimento e visão inovadora. O anunciante chamou seu nome ao microfone. A plateia de aproximadamente 200 executivos, jornalistas e compradores internacionais voltou sua atenção para o palco principal, onde Juvenal deveria apresentar o futuro da indústria têxtil sustentável. "Vá, pai", incentivou Gervásio. "Você conhece esse assunto melhor que ninguém no mundo. As palavras certas virão." Ao subir ao palco, Juvenal sentiu o peso de todos os seus 60 anos, de todas as suas inseguranças, de todo o seu orgulho ferido. Sob os lustres de cristal daquele palácio italiano, ele era novamente o menino da periferia de Salvador, intimidado por um mundo que parecia não ter sido feito para ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. "Good afternoon", começou ele, com o inglês ainda carregado de sotaque, mas mais confiante que jamais imaginara ser possível. "I don't have slides today, but I have something better." Ele ergueu os pedaços de tecido colorido, deixando que a luz dos lustres históricos realçasse suas cores naturais. "This is not just fabric. This is revolution." Nas próximas 20 minutos, utilizando as amostras físicas dos tecidos inovadores e frases simples em inglês que praticara por meses, Juvenal fez uma apresentação surpreendentemente eficaz. Quando as palavras em inglês faltavam, ele usava gestos expressivos, alternava para termos técnicos em latim que são similares em muitas línguas, e ocasionalmente olhava para Djanira, que fornecia a palavra exata de que precisava. A autenticidade e paixão transcenderam as barreiras linguísticas. Ao final, a plateia aplaudia de pé, impressionada não apenas pela inovação apresentada, mas pela coragem e autenticidade do apresentador. Mais tarde, no saguão do hotel, enquanto celebravam os novos contratos assinados, Gervásio abraçou o pai com orgulho genuíno. "Você foi incrível hoje." "Hoje eu entendi algo importante", respondeu Juvenal emocionado. "O verdadeiro idioma dos negócios não é inglês, alemão ou mandarim. É a paixão autêntica pelo que fazemos." Djanira sorriu discretamente ao ouvir o comentário.
Sabia que era apenas parcialmente verdade. A comunicação eficaz ainda importava enormemente, mas também reconhecia o enorme passo que seu chefe havia dado ao enfrentar seu maior medo publicamente. A lua italiana brilhava sobre Milão quando Juvenal se recolheu ao seu quarto. Antes de dormir, enviou uma mensagem para Berenice. Hoje usei o que você me ensinou. Foi como aprender a nadar sendo jogado no mar. Assustador, mas libertador. O que aconteceria se, após toda uma vida construindo um império de tecidos, ele estivesse apenas começando a desvendar o tecido mais complexo de todos, sua própria identidade? A notícia chegou como um trovão em céu azul. Djanira entrou no escritório de Juvenal sem bater, algo que jamais fizera em 15 anos de trabalho. Seu rosto, geralmente composto, estava pálido, os lábios pressionados em uma linha fina. Adroaldo está vendendo informações para a Global Fabrics. Juvenal, que assinava documentos, ergueu os olhos lentamente. Como descobriu isso? E-mails. Ele esqueceu de fechar a conta no computador da sala de reuniões. Djanira colocou algumas folhas impressas sobre a mesa. Detalhes sobre nossa expansão na Ásia, margens de lucro e, o pior, nossa pesquisa sobre os novos tecidos biodegradáveis. Adroaldo Menezes havia sido contratado apenas 6 meses antes como especialista em mercados internacionais. Jovem, articulado, com MBA em Londres e fluência em 4 idiomas, parecia a adição perfeita para a nova fase global da empresa. Demita-o imediatamente, ordenou Juvenal, a raiva evidente em sua voz. Djanira não se moveu. Posso sugerir uma abordagem diferente? Diferente como? Se o demitirmos, ele levará todo o nosso conhecimento para o concorrente e saberão que descobrimos a espionagem. Ela sentou-se, ajustando os óculos com aquele gesto característico. Mas se mantivermos Adroaldo por enquanto, podemos controlar quais informações ele acessa. Juvenal ergueu as sobrancelhas, começando a entender. Alimentá-lo com dados falsos. Exatamente. Informações cuidadosamente elaboradas para confundir a concorrência, fazê-los investir nas direções erradas, enquanto avançamos com nossos planos reais. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Juvenal. Em todos os anos trabalhando juntos, Djanira nunca deixava de surpreendê-lo. Onde uma secretária executiva discreta aprendeu táticas dignas de espionagem industrial. Não sou apenas sua secretária, Sr. Aragão. Havia uma firmeza incomum em sua voz. Sou formada em Relações Internacionais e Direito Empresarial, com especialização em negociações complexas, habilidades que nunca precisei mencionar porque eu nunca perguntei, completou ele, a realização caindo como um peso sobre seus ombros. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e o tic-tac do relógio de parede. Lá fora, Salvador pulsava sob o sol intenso de setembro, alheia ao pequeno drama que se desenrolava no último andar do edifício Aragão. Vamos implementar seu plano, decidiu finalmente. Mas quero participar ativamente. Nada de me manter à margem por causa do meu inglês limitado. Djanira assentiu, algo como orgulho brilhando em seus olhos. Temos uma reunião de planejamento estratégico amanhã. Será a oportunidade perfeita para começar a operação. Nas semanas seguintes, uma elaborada dança de informações falsas e meias-verdades foi coreografada. Adroaldo, sem suspeitar de nada, continuou seu trabalho duplo, entregando à Global Fabrics detalhes sobre supostos problemas com fornecedores asiáticos que não existiam, dificuldades com patentes que já estavam asseguradas e planos de expansão para mercados que a Aragão Têxtil não tinha interesse real. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Juvenal descobriu um talento para a estratégia que nem ele mesmo sabia possuir. As sessões de planejamento com Djanira e uma pequena equipe de confiança estimulavam seu pensamento criativo de maneiras que as tradicionais reuniões corporativas nunca haviam conseguido. O senhor parece diferente, comentou Berenice durante uma aula matinal, quando Juvenal explicava em inglês básico o esquema que haviam elaborado. Different how?
perguntou ele, orgulhoso por formular a pergunta diretamente em inglês. Mais vivo, como se estivesse se divertindo pela primeira vez em muito tempo. Juvenal refletiu sobre o comentário enquanto caminhava pela fábrica mais tarde naquele dia. Entre o ruído das máquinas de tecelagem e o movimento coordenado dos funcionários, sentia uma energia renovada. A adversidade, em vez de enfraquecê-lo, estava despertando aspectos de sua personalidade que permaneceram adormecidos durante anos. No final do mês, os resultados começaram a aparecer. A Global Fabrics anunciou investimentos significativos em mercados que a equipe de Juvenal sabia serem problemáticos, baseando-se nas informações falsas plantadas. Richard Thompson, o mesmo CEO que o humilhara em Nova York, deu entrevistas alardeando inovações que espelhavam os falsos projetos vazados por Adroaldo. Deu certo, disse Janira entrando no escritório com uma garrafa de champanhe. Acabei de receber a confirmação de que compraram a fábrica na Indonésia, exatamente onde queríamos que investissem. O local com as leis ambientais prestes a mudar, completou Juvenal abrindo um sorriso. Vão gastar milhões em adaptações nos próximos meses. Enquanto avançamos tranquilamente no Vietnã, eles brindaram, a satisfação de uma estratégia bem-sucedida pairando no ar, como o aroma das taças de champanhe. E quanto a Adroaldo? Perguntou Juvenal. Não podemos mantê-lo para sempre. Janira tomou um gole antes de responder. Acho que ele já serviu ao seu propósito, mas em vez de simplesmente demiti-lo, temos outra ideia? Juvenal sorriu, já antecipando mais uma estratégia criativa. Que tal oferecermos a ele uma posição em nossa nova subsidiária, aquela que estamos criando apenas no papel na Malásia? O riso de Juvenal ecoou pelo escritório. Janira Matarazzo, você desperdiçou seu talento sendo apenas minha assistente todos esses anos. Não desperdicei nada, Sr. Aragão. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade surpreendente. Aprendi a liderar observando um mestre. Apenas estou aplicando o que vi você fazer por décadas, mas com minhas próprias ferramentas. Aquelas palavras tocaram Juvenal mais profundamente do que ela poderia imaginar. No jogo de espelhos que havia se tornado sua vida recentemente, via reflexos de si mesmo nas pessoas ao seu redor. Não apenas suas forças, mas também suas fraquezas. Não apenas suas conquistas, mas também suas possibilidades não realizadas. E se sua maior contribuição não fosse o império têxtil que construíra, mas as pessoas que ajudara a formar ao longo do caminho? A pequena capela na colina sagrada do Bonfim estava silenciosa naquela tarde de quarta-feira. Juvenal ajoelhou-se no banco de madeira polida por gerações de fiéis. O terço, que pertencera a seu pai, deslizando entre seus dedos, calejados. Não era um homem de frequentar igrejas regularmente, mas alguns hábitos herdados da infância persistiam, especialmente em momentos de dúvida. E dúvidas não faltavam ultimamente. Achei que encontraria você aqui, disse uma voz familiar atrás dele. Odilon sentou-se no banco ao lado, o ruído da madeira ecoando no espaço vazio da capela. Seu pai também vinha aqui quando tinha decisões difíceis pela frente. Juvenal sorriu sem alegria. Quão bem conhecemos realmente nossos pais, Odilon. Passamos a vida tentando superá-los ou agradá-los, e no final descobrimos que talvez nem os conhecêssemos de verdade. A pergunta pairou no ar como o cheiro de velas e incenso que impregnava o local. Através dos vitrais coloridos, o sol da tarde criava padrões dançantes no chão de pedra, como se o próprio tempo estivesse fragmentado em pedaços coloridos. Isso tem a ver com o documento que encontrou? Na semana anterior, durante uma reforma no antigo quarto de sua mãe, Juvenal descobrira uma caixa de documentos pessoais de seu pai, Ramiro Aragão. Entre recortes de jornal amarelados e fotografias antigas, encontrara algo que abalara profundamente sua percepção de herança e identidade, um certificado de proficiência em inglês, francês e espanhol, datado de 1953 em nome de seu pai. Por que ele nunca mencionou? Por que trabalhar como estivador no porto a vida toda, fingindo ser apenas um homem simples sem educação formal? Odilon suspirou, olhando para o altar à frente. Sua mãe nunca contou a história completa, então.
sobre como eles se conheceram. Juvenal virou-se para o amigo, surpresa evidente em seu rosto. Conheceram-se no porto. Ela era filha de um comerciante. Ele trabalhava descarregando navios. Parcialmente verdade. Odilon ajeitou-se no banco. Seu pai era filho de um pequeno fazendeiro do interior. Ganhou uma bolsa para estudar no Recife, onde aprendeu idiomas para trabalhar como intérprete comercial. Mas quando voltou a Salvador, descobriu que a fazenda da família havia sido tomada por um coronel local. Seu avô morreu de desgosto semanas depois. O terço parou entre os dedos de Juvenal. Como você sabe disso tudo? Seu pai me contou certa noite depois de muita cachaça. Disse que prometeu nunca mais usar o conhecimento que adquiriu, que se tornaria um homem simples, de trabalho braçal, porque a educação não salvara sua família. Mas por que esconder isso dos próprios filhos? Medo, talvez. Medo de que você seguisse o mesmo caminho e sofresse a mesma desilusão. Odilon deu de ombros. Ou vergonha por não ter conseguido usar aquele conhecimento para proteger quem amava. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo ocasional murmúrio de uma prece distante e o canto de pássaros que entrava pelas janelas entreaberta. O passado, Juvenal percebia agora, era um país estrangeiro com sua própria linguagem, tão difícil de traduzir quanto qualquer idioma desconhecido. E agora me vejo repetindo o mesmo padrão, murmurou. Finalmente, construí muros ao redor das minhas próprias limitações, transformei-as em motivo de orgulho, em vez de superá-las. Mas há uma diferença crucial entre você e seu pai, apontou Odilon. Qual? Você está derrubando esses muros, tijolo por tijolo. Na saída da capela, a brisa do mar atingiu seus rostos como uma bênção. Ao longe, o sol começava sua descida rumo ao horizonte, tingindo a baía de Todos os Santos de dourado e vermelho. O jantar beneficente em Londres é na próxima semana, comentou Juvenal. Berenice diz que estou pronto para um discurso curto em inglês, sem depender totalmente de intérpretes. Vai mesmo fazer isso? Falar em público, em inglês, depois do que aconteceu em Nova York? Juvenal inspirou profundamente o ar salgado, deixando que enchesse seus pulmões. Vou. Não por mim, mas pelo homem que meu pai poderia ter sido se o mundo tivesse sido mais justo, e pelo homem que meu filho merece como exemplo. Enquanto caminhavam pela ladeira que descia do Bom Fim, Juvenal sentiu uma estranha leveza, como se cada passo o afastasse não apenas da igreja, mas também de um fardo que carregara por décadas sem perceber. O peso de uma herança de medos não expressos e potenciais não realizados. E se o verdadeiro legado que recebemos de nossos pais não fossem suas conquistas ou fracassos, mas a coragem de escrever uma história diferente? As bandeirinhas coloridas tremulavam ao vento que vinha do mar, criando um caleidoscópio de cores contra o céu estrelado, de Cruz das Almas. Fogueiras crepitavam em pontos estratégicos do amplo terreno da fazenda experimental da Aragão Têxtil, onde o algodão colorido natural era cultivado em parceria com pequenos agricultores locais. O aroma de milho assado, licor de jenipapo e carne na brasa misturava-se com o perfume das flores do campo, criando uma atmosfera de festa autenticamente nordestina. Juvenal observava com satisfação os convidados internacionais, compradores, parceiros e jornalistas de diversos países, enquanto se entregavam às celebrações de São João que ele organizara especialmente para eles. Executivos japoneses experimentavam canjica com canela, enquanto empresárias alemãs aprendiam os passos básicos do forró com trabalhadores locais. Seu pai parece diferente, comentou Berenice aproximando-se de Gervásio, com um copo de quentão nas mãos. Nos últimos meses, ela deixara de ser apenas a professora de inglês de Juvenal para se tornar uma consultora respeitada da empresa, contribuindo com sua experiência internacional. Diferente como? Gervásio acompanhou o olhar dela em direção ao pai, que conversava animadamente com um grupo de investidores coreanos, mesclando português com frases em inglês cada vez mais confiantes. Mais leve, como se tivesse deixado um peso para trás. Gervásio sorriu, reconhecendo a precisão da observação. Acho que ele finalmente entendeu que pode ser quem é. Um homem simples,
que construiu algo extraordinário, sem precisar se diminuir ou se esconder. Atrás de uma fachada de dureza, uma sanfona começou a tocar, anunciando o início da quadrilha tradicional. Para surpresa de todos, Juvenal tomou o microfone, convidando os visitantes estrangeiros a participarem da dança. "Ladies and gentlemen", começou ele, o inglês ainda carregado de sotaque, mas fluindo com mais naturalidade a cada semana. "This is not just a dance. This is the heart of Brazil beating in rhythm." Os convidados foram conduzidos ao centro do terreiro, onde funcionários da Pats empresa, vestidos com trajes típicos juninos, começaram a ensinar os passos da quadrilha. Risos e exclamações de surpresa ecoavam pela noite quando os visitantes tentavam acompanhar comandos como "Anarrié" e "Balancé". "Consegue imaginar isso acontecendo um ano atrás?" perguntou Djanira, juntando-se a Gervásio e Berenice. "Meu pai organizando uma festa junina para executivos estrangeiros? Jamais." Gervásio balançou a cabeça, incrédulo. Ele teria insistido em um jantar formal em algum restaurante internacional em Salvador, tentando impressionar com uma sofisticação que não é autenticamente nossa. Sob a luz tremeluzente das fogueiras, Juvenal dançava agora com uma compradora francesa, girando-a com uma agilidade surpreendente para um homem de 60 anos. Seu rosto aberto em um sorriso genuíno contrastava com a expressão permanentemente séria que mantivera durante décadas em ambientes profissionais. "Ele descobriu seu próprio idioma", observou Berenice, um toque de orgulho em sua voz. "A língua da autenticidade, e isso comunica mais que qualquer aula de inglês que eu poderia dar." A festa continuou madrugada adentro. Quando os primeiros raios de sol começaram a dourar os campos de algodão colorido, criando um espetáculo visual que arrancou suspiros dos visitantes, Juvenal reuniu todos para uma última surpresa. Uma visita aos campos experimentais, onde agricultores locais explicariam o processo de cultivo sustentável. "Sustainable fashion begins here", explicou. Ele caminhando entre as fileiras de algodoeiros naturalmente coloridos em tons de verde, marrom e vermelho. "In the soil, in the hands of these farmers, in traditions passed through generations." Os trabalhadores rurais, muitos dos quais haviam participado da festa durante toda a noite, agora explicavam com orgulho seu trabalho, enquanto Djanira e outros funcionários bilíngues traduziam. A conexão entre a celebração cultural e o negócio tornava-se evidente. Ambos emergiam das mesmas raízes. Nutriam-se da mesma autenticidade. No final da visita, contratos foram assinados sobre mesas improvisadas à sombra de mangueiras centenárias. Não em salas de reuniões com ar-condicionado, não sob a pressão de apresentações formais, mas no coração do processo produtivo, embalados pelo som distante de uma sanfona que ainda tocava para os últimos dançarinos incansáveis. "O maior erro que cometi durante anos", confessou Juvenal a Odilon enquanto observavam a cena, "foi achar que precisava esconder minhas origens, minha forma de ser, para conquistar o respeito internacional. E agora? Agora entendo que o que temos de único é justamente o que nos torna valiosos." Juvenal apontou para um grupo de executivos japoneses fotografando o nascer do sol sobre os campos coloridos. "Eles têm tecnologia avançada, fábricas automatizadas, eficiência impressionante. Mas não tem isso, a conexão entre a terra, a cultura e as pessoas. E é isso que estão comprando, não apenas tecido." Durante o voo de Doiducibma, retorno a Salvador, enquanto a maioria dos passageiros dormia, exausta após a longa celebração, Juvenal permaneceu acordado, observando a paisagem nordestina que tanto amava diminuir sob as asas do avião. Em sua mente, imagens da noite anterior misturavam-se com memórias de infância, seu pai mostrando-lhe os campos de algodão pela primeira vez, ensinando-o a reconhecer a fibra de qualidade pelo toque dos dedos. "Seu pai estaria orgulhoso", disse Djanira, como se lesse seus pensamentos. "Não. Apenas pelo império que construiu, mas pelo homem que está se tornando." Juvenal sorriu, emocionado pela observação perspicaz. "Acredita que ainda podemos nos transformar nesta altura da vida?"
Acredito que nunca paramos de nos transformar, Sr. Aragão. A questão é se escolhemos dirigir essa transformação ou apenas deixá-la acontecer. E se a verdadeira tradição não fosse permanecer imutável, mas evoluir sem perder a essência do que nos torna quem somos. O toque persistente do celular arrancou Juvenal do sono profundo. A escuridão ainda dominava o quarto. Apenas o brilho digital do relógio indicando 4h17 da manhã. Chamadas nesse horário nunca traziam boas notícias. Alô? Sua voz rouca de sono transformou-se em alarme ao ouvir soluços do outro lado da linha. Janira, o que aconteceu? Precisamos conversar, Sr. Aragão. Pessoalmente. É urgente. Meia hora depois, ambos estavam no escritório vazio da Aragão Têxtil. Janira, sempre tão composta, parecia devastada. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Os cabelos geralmente impecáveis estavam presos displicentemente. As mãos tremiam levemente enquanto servia café para ambos. Recebi uma proposta ontem à noite, começou ela sem preâmbulos. Da Global Fabrics. Richard Thompson ligou pessoalmente. Juvenal sentiu o estômago afundar. Quanto? O triplo do meu salário atual. Cargo de diretora executiva para a América Latina. Ações da empresa. Ela hesitou. E acesso ao programa de desenvolvimento educacional para minha filha na Universidade de Oxford. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Através das grandes janelas, as luzes de Salvador começavam a se apagar enquanto o céu clareava lentamente a leste, anunciando um novo dia. É uma oferta irrecusável, disse Juvenal finalmente, a voz mais calma do que sentia internamente. Por que está me contando isso às 4 da manhã, em vez de simplesmente aceitar? Djanira levantou os olhos, surpresa com a pergunta. Por que não tomaria uma decisão dessas sem falar com o senhor primeiro? Depois de 15 anos, lealdade, completou ele, um sorriso triste nos lábios. Essa virtude antiquada que o mundo moderno insiste em desvalorizar. Não é apenas lealdade. Ela endireitou a postura, recuperando um pouco de sua compostura habitual. É respeito pelo que construímos juntos. Ela hesitou. É amizade, Sr. Aragão. Juvenal levantou-se, caminhando até a janela. O porto começava a ganhar vida com os primeiros navios do dia, preparando-se para zarpar. Quantas vezes observara aquela mesma vista, sentindo-se o capitão de seu próprio navio, seguro em sua rota. Agora, tudo parecia incerto. Eles não querem apenas seus talentos, Janira. Virou-se para encará-la. Querem nossos segredos, nossos contatos, nossa estratégia para a Ásia. Eu jamais sei disso. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Conheço seu caráter, mas eles não. Acham que dinheiro compra tudo, até princípios. A luz da manhã agora entrava plenamente pelas janelas, iluminando a sala de reuniões, onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas ao longo dos anos. Decisões que transformaram uma pequena fábrica local em um império têxtil respeitado nacionalmente. O que devo fazer? Perguntou ela. A vulnerabilidade em sua voz tão incomum quanto comovente. Juvenal respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Uma decisão que, há alguns meses, teria sido impulsiva e egoísta. Deve pensar na sua filha primeiro, na oportunidade que Oxford representaria para ela. Os olhos de Janira se arregalaram em surpresa. Está me dizendo para aceitar? Estou dizendo que entenderia se aceitasse. Ele sorriu, um sorriso genuíno apesar da dor que sentia, e que encontraríamos uma forma de fazer isso funcionar para todos nós. Antes que Janira pudesse responder, uma dor aguda atravessou o peito de Juvenal, fazendo-o agarrar a borda da mesa para se apoiar. Seu rosto empalideceu, enquanto lutava para respirar. Senhor Aragão! Janira correu para amparar o chefe, ajudando-o a sentar-se. Vou chamar uma ambulância. Não é nada, tentou argumentar ele, mas a dor se intensificou, irradiando para o braço esquerdo. Os minutos seguintes passaram em um borrão confuso de sirenes, vozes preocupadas e luzes intensas. A última coisa que Juvenal registrou antes de perder a consciência foi o rosto angustiado de Janira inclinado sobre ele,
dizendo algo que ele não conseguia mais compreender. 3 dias depois, recuperando-se no hospital após o que os médicos descreveram como um aviso sério, mas não um infarto completo, Juvenal recebia a visita de Gervásio, Odilon e Berenice. O quarto particular, com vista para o mar, estava repleto de flores e cartões de funcionários e parceiros comerciais. Os médicos dizem que precisará desacelerar, informou Gervásio, tentando manter um tom leve, apesar da preocupação evidente. Menos estresse, mais delegação de responsabilidades. E onde está Djanira? Perguntou Juvenal, notando a ausência de sua assistente. Os 3 visitantes trocaram olhares desconfortáveis antes de Odilon responder. Ela tem praticamente vivido no hospital desde sua internação. Convencemos ela a ir para casa tomar um banho e descansar algumas horas. E quanto à proposta da Global Fabrics? Outro silêncio constrangedor. Ela recusou, informou Berenice finalmente. Ligou para Thompson no mesmo dia da sua internação e disse que não estava interessada. Juvenal fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Por minha causa, porque me senti mal justamente quando discutíamos isso. Na verdade, interveio Gervásio, ela já havia decidido recusar antes mesmo disso. Disse que percebeu durante sua conversa matinal que algumas coisas valem mais que dinheiro ou status. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando saiu, Juvenal notou um envelope pardo sobre a mesinha lateral, parcialmente escondido sob revistas. O que é isso? Odilon pegou o envelope, hesitando. Documentos que encontramos enquanto organizávamos seu escritório. Djanira achou que você deveria vê-los quando estivesse mais recuperado, mas... Deixe-me ver. O conteúdo do envelope revelou a 9ª reviravolta naquela jornada de transformação, relatórios financeiros de 7 anos atrás, durante a pior crise da empresa, mostrando uma injeção substancial de capital de uma consultoria anônima. Uma consultoria que, conforme assinaturas em documentos adicionais revelavam, era de propriedade de Djanira Matarazzo. Ela salvou a empresa, murmurou Juvenal atônito, com seu próprio dinheiro, antes mesmo de trabalhar diretamente comigo. A herança do pai dela, confirmou Odilon. Investiu tudo, anonimamente, quando soube que estávamos à beira da falência. E depois candidatou-se ao cargo de assistente executiva para garantir que o investimento estaria seguro, completou Gervásio. Juvenal recostou-se nos travesseiros, sentindo-se simultaneamente fortalecido e diminuído pela revelação. Todo esse tempo, Djanira não era apenas uma funcionária leal, era uma sócia silenciosa, uma guardiã invisível do império que ele acreditava ter construído sozinho. E se o verdadeiro teste de caráter não fosse como tratamos aqueles que precisam de nós, mas como reconhecemos aqueles que nos ajudaram quando precisávamos? O ambiente minimalista da sala de reuniões em Tóquio, com suas linhas limpas e estética precisa, contrastava drasticamente com o estilo mais exuberante de Juvenal, Aragão. Sentado à cabeceira da mesa de madeira escura, o empresário baiano observava os executivos japoneses e americanos que discutiam os termos finais do maior contrato internacional da história da Aragão Têxtil. 6 meses haviam se passado desde seu susto de saúde. Seguindo recomendações médicas, Juvenal delegara mais responsabilidades, com Gervásio assumindo a diretoria operacional e Djanira sendo oficialmente promovida a diretora de Relações Internacionais, um reconhecimento tardio de seu verdadeiro papel na empresa. A recuperação física viera acompanhada de uma transformação interior ainda mais profunda. As aulas com Berenice evoluíram para conversas filosóficas bilíngues sobre negócios globais e responsabilidade empresarial. Seu inglês, embora ainda marcado pelo forte sotaque baiano, fluía agora com confiança suficiente para negociações diretas, sem depender constantemente de intérpretes. As projeções para o primeiro ano de operação conjunta superam nossas expectativas iniciais, explicava Hiroshi Tanaka, apontando para gráficos no telão. A combinação de nossa tecnologia com o algodão natural colorido da Aragão
criará um produto verdadeiramente revolucionário. Juvenal assentiu, satisfeito. Estava prestes a comentar quando a porta da sala se abriu abruptamente. Richard Thompson, CEO da Global Fabrics, entrou com a arrogância característica, seguido por um homem que Juvenal não via há mais de 3 décadas. Peço desculpas pelo atraso, anunciou Thompson, sem parecer realmente arrependido. O trânsito em Tóquio é imprevisível. Creio que alguns de vocês já conhecem Tibúrcio Queiroz, nosso novo vice-presidente para mercados emergentes. Um silêncio tenso preencheu a sala. Juvenal sentiu o sangue congelar nas veias ao reconhecer o homem que crescera no mesmo bairro popular de Salvador que ele, mas seguira um caminho completamente diferente. Longo tempo, Juvenal, cumprimentou Tibúrcio em português, um sorriso calculado nos lábios. Ou, devo dizer, Juvencio, como o chamávamos na Ribeira. O uso do apelido de infância foi como uma bofetada. Ninguém o chamava assim há décadas. Era um nome que pertencia a outro tempo, a outro homem. Tibúrcio, respondeu Juvenal, mantendo a compostura. Não sabia que estava trabalhando para a Global Fabrics. Há apenas 3 meses. Um convite irrecusável após 20 anos na Europa. Tibúrcio tomou assento, seus olhos nunca deixando-os de Juvenal. Interessante como nossos caminhos se cruzam novamente, não? O menino que abandonou a escola para trabalhar e o que sacrificou tudo pela educação formal. A provocação era evidente, mas Juvenal não mordeu a isca. Em vez disso, voltou-se para Hiroshi. Podemos continuar a apresentação? As horas seguintes transcorreram em uma atmosfera carregada de tensão. Tibúrcio, fluente em 6 idiomas, frequentemente interrompia para corrigir pequenos erros na comunicação de Juvenal, um lembrete constante da diferença educacional entre eles. Thompson observava com satisfação mal disfarçada, claramente apreciando o desconforto do empresário baiano. Durante uma pausa para café, Tibúrcio aproximou-se de Juvenal, que observava a paisagem urbana de Tóquio pela janela panorâmica. Lembra-se da promessa que fiz naquela tarde de 1971? Perguntou em voz baixa. Que um dia voltaria para mostrar que escolhi o caminho certo? Juvenal virou-se, encarando o antigo conhecido. Lembro que éramos apenas 2 meninos assustados, cada um tentando sobreviver à sua maneira. Olhe para nós agora. Tibúrcio gesticulou para a sala luxuosa, para os executivos em trajes impecáveis. Eu, com um doutorado em Oxford, falando 6 idiomas. Você deixou a frase no ar, o insulto implícito mais cortante que qualquer palavra. Eu construindo algo que dá significado e sustento a milhares de famílias brasileiras, completou Juvenal, sem hostilidade. Ambos vencemos, Tibúrcio. Apenas definimos sucesso de maneiras diferentes. O comentário pareceu desestabilizar brevemente o outro homem, que esperava uma reação mais defensiva ou agressiva. Quando a reunião recomeçou, Thompson anunciou uma alteração na proposta. A Global Fabrics oferecia agora condições aparentemente mais vantajosas que a parceria japonesa, uma tentativa óbvia de sabotar o acordo quase fechado. Uma oferta generosa, comentou Hiroshi diplomaticamente. Talvez o Sr. Aragão prefira considerar ambas as propostas com mais tempo. Todos os olhares voltaram-se para Juvenal. Era o momento decisivo que determinaria o futuro da internacionalização da empresa. Thompson e Tibúrcio exibiam sorrisos confiantes, certos de que a oferta financeiramente superior não poderia ser recusada. Juvenal levantou-se lentamente. Por um momento, sentiu o peso de toda a sua jornada. O menino da periferia que construíra um império com as próprias mãos. O empresário orgulhoso que resistira à modernização. O homem que finalmente encontrara coragem para transformar-se. Ladies and gentlemen, começou em inglês, a voz firme e clara. Today is not just about business decisions, it's about values and vision. Nos 15 minutos seguintes, alternando entre inglês cuidadosamente praticado e português traduzido por Janira, Juvenal fez o discurso mais importante de sua carreira. Falou sobre sustentabilidade genuína versus greenwashing corporativo, sobre parcerias baseadas em respeito mútuo versus dominação predatória,
sobre a responsabilidade das empresas com as comunidades que as nutrem. A Tanaka Fabrics, não. Oferece apenas dinheiro, concluiu. Oferece uma parceria que respeita nossa identidade, nossa história e nossa visão de futuro. E isso, senhores, não tem preço. A decisão estava tomada. Quando os contratos foram finalmente assinados, Thompson e Tibúrcio retiraram-se rapidamente. A derrota evidente em seus semblantes tensos. Hiroshi, por outro lado, fez questão de convidar toda a delegação brasileira para um jantar tradicional em um restaurante centenário de Tóquio. Durante a celebração, entre pratos delicados de sashimi e sake premium, Hiroshi confidenciou a Juvenal. Sabia que escolheria nossa proposta mesmo antes de Thompson fazer a dele. Como poderia ter tanta certeza? O empresário japonês sorriu serenamente. Porque em nossa cultura, valorizamos aqueles que honram suas raízes enquanto abraçam o futuro. Como o bambu, forte, flexível, enraizado profundamente, mas sempre crescendo em direção ao céu. Mais tarde, no quarto de hotel com vista para os jardins imperiais, iluminados, Juvenal refletia sobre as palavras de Hiroshi enquanto conversava por videochamada com Berenice, que permanecera no Brasil. Como se sente? Perguntou ela. Como se tivesse completado um círculo, respondeu ele, observando as luzes de Tóquio brilharem como estrelas terrenas. Hoje enfrentei não apenas um concorrente empresarial, mas o fantasma do que poderia ter sido se tivesse seguido outro caminho. E está satisfeito com o caminho que escolheu? Juvenal sorriu, sentindo uma paz que nunca experimentara antes. Estou satisfeito com o homem que me tornei ao percorrê-lo. E ainda mais com o homem que estou me tornando agora. Na mesa ao lado da cama, seu celular vibrou com uma mensagem de Gervásio. Pai, o programa educacional para os funcionários e comunidades do Recôncavo foi aprovado unanimemente pelo Conselho. Começamos em janeiro. O círculo realmente se completava. O menino que não pudera estudar criava agora oportunidades educacionais para centenas de outros. O empresário que temera a globalização tornava-se um embaixador de uma nova forma de fazer negócios internacionais, baseada em autenticidade e valores culturais profundos. Quem poderia prever que seu maior triunfo viria não de negar suas limitações, mas de abraçá-las e transformá-las em uma fonte de sabedoria única? O sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que nenhum tecido jamais poderia replicar perfeitamente. Na varanda da casa de Juvenal, uma longa mesa de madeira maciça havia sido posta para uma celebração íntima. Taças de cristal refletiam a luz dourada do entardecer, enquanto o aroma da moqueca recém-preparada pairava no ar. 1 ano havia se passado desde aquela tarde em Nova York que mudara tudo. 1 ano de desafios, descobertas e transformações que Juvenal jamais imaginara possíveis aos 60 anos de idade. Acho que estamos todos aqui, anunciou ele, erguendo-se para receber os últimos convidados. Berenice chegava acompanhada por sua filha adolescente, ambas trazendo uma sobremesa caseira. Ao redor da mesa, reuniam-se as pessoas que haviam sido fundamentais nessa jornada. Djanira, agora oficialmente sócia minoritária e diretora executiva. Gervásio e sua esposa grávida do primeiro neto de Juvenal. Odilon e sua família. E alguns dos agricultores do projeto de algodão colorido, vestidos em suas melhores roupas para a ocasião especial. Antes de começarmos, disse Juvenal, permanecendo de pé quando todos se acomodaram, gostaria de propor um brinde. Ergueu sua taça, observando os rostos que o cercavam, rostos que conhecia tão bem e que, paradoxalmente, estava apenas começando a realmente ver. Há 1 ano, sofri a maior humilhação profissional da minha vida. Começou, a voz firme apesar da emoção. Fui ridicularizado publicamente por não falar inglês, por ser quem sou. Um homem simples da Bahia, que construiu algo maior que seus sonhos mais ambiciosos. Fez uma pausa, olhando especificamente para Djanira. Naquele momento, acreditei que minha maior fraqueza havia sido exposta, mas estava enganado. O que foi exposto não foi uma fraqueza, mas uma oportunidade.
a oportunidade de finalmente crescer além dos limites que eu mesmo havia imposto. Gervásio sorriu, orgulhoso, enquanto sua esposa discretamente enxugava uma lágrima. Este ano me ensinou que nunca é tarde para aprender. Não apenas novos idiomas, mas novas formas de ver o mundo e a nós mesmos. Juvenal respirou fundo. Aprendi que a verdadeira comunicação transcende palavras, que podemos falar 1000 idiomas e não dizer nada significativo, ou falar apenas com o coração e sermos compreendidos em qualquer lugar do mundo. O sol tocava agora o horizonte, lançando seus últimos raios sobre a mesa festiva. As ondas quebravam suavemente na praia abaixo, marcando o ritmo da vida que continuava, implacável e bela. Hoje, nossa empresa não é apenas maior, é melhor. Nosso programa educacional no Recôncavo já transformou centenas de vidas. Nossa parceria com os japoneses criou oportunidades que nunca imaginei possíveis. E eu... Sua voz falhou levemente. Eu sou um homem diferente do que era, mais completo, mais autêntico. Odilon ergueu sua taça em um gesto silencioso de reconhecimento, seus olhos comunicando décadas de amizade e respeito mútuo. Então brindo a vocês, minha verdadeira fortuna. A família que escolhi, que me apoiou quando tropecei, que acreditou em mim quando eu mesmo duvidava, que me mostrou que minhas raízes não eram correntes me prendendo ao passado, mas âncoras me dando segurança para navegar em mares desconhecidos. As taças tilintaram sob o céu que agora se enchia de estrelas. Conversas animadas preencheram a noite, alternando naturalmente entre português e inglês, às vezes mesclados na mesma frase, um reflexo da nova realidade multicultural que haviam criado juntos. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e apenas Juvenal e Gervásio permaneciam na varanda, contemplando o mar, sob o luar o filho perguntou: "Algum arrependimento, pai?" Juvenal refletiu por um momento, balançando suavemente o copo de licor de genipapo. Apenas de não ter começado essa jornada antes, de ter desperdiçado tanto tempo protegendo-me de mudanças em vez de abraçá-las. Nunca é tarde demais, lembrou Gervásio, repetindo a frase que se tornara um mantra ao longo daquele ano transformador. De fato, Juvenal sorriu, observando o reflexo da lua nas águas tranquilas da baía. E sabe o que descobri? Que aprender uma nova língua não significa perder sua voz. Significa ganhar uma nova forma de expressar quem você realmente é. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Juvenal encontrou sobre sua mesa um pequeno embrulho com um bilhete de Djanira. Dentro, uma placa discreta em madeira nobre com uma inscrição em 3 idiomas, português, inglês e japonês. A língua mais universal é a da autenticidade. Ele colocou a placa em um lugar de destaque, onde pudesse vê-la todos os dias. Um lembrete constante de que a verdadeira comunicação não vem apenas das palavras que escolhemos, mas da coragem de sermos genuinamente quem somos, com todas as nossas forças e fragilidades. Afinal, não importa quantos idiomas falemos, é a língua do coração que realmente conecta as pessoas, através de todas as fronteiras.